Então, estamos de volta para falar da felicidade. Quais as características gerais da felicidade? A felicidade humana deverá ter, tanto quanto possível, continuidade e perpetuidade. Por que razão? Porque a felicidade é o fim último da vontade humana. Portanto, a vontade do homem sempre segue uma apreensão da inteligência. Porém, o contrário dos sentidos que aprendem as coisas na sua individualidade, segundo aqui e agora, a inteligência aprende as essências, isto é, o que as coisas são em suas próprias naturezas, o que já não se refere somente ao momento presente. Daí que, sem a característica da continuidade e da perpetuidade, o fim último não seria apetecido não só como algo último, isto é, perfeitíssimo, com nem sequer um sentido menos amplo do bem perfeito. A felicidade terá que ser a perfeição última do homem. A razão é que a perfeição última de cada ser é naturalmente desejável por este ser. Isto ocorre no caso de um ser inteligente, como é o caso do homem, porque esta perfeição última será aprendida sob a forma de bem, e o bem é o objeto próprio da vontade. Portanto, a perfeição última do homem é naturalmente desejável pelo homem. Ora, se é assim, e se a felicidade não for a felicidade última do homem, o homem continuará desejando esta perfeição última e, por conseguinte, a suposta felicidade não será o bem suficiente. A perfeição última de cada ser humano é a forma deste ser. Toda forma, porém, tende por natureza a uma operação. O bem final do homem exige a operação própria de sua forma, de onde a felicidade terá que ser também a operação própria do homem. Ocorre, porém, que a mesma operação do homem pode se dar em diferentes graus de perfeições. Qualquer um pode correr, mas um atleta correrá de modo excelente. Qualquer um pode pintar uma tela, mas um artista o fará com perfeição. De modo geral, chamamos hábitos as qualidades que dispõem as operações próprias de um sujeito, de um modo determinado, não importando se bem ou mal, mas quando o hábito determina o sujeito de acordo com o que é bom e perfeito segundo a sua natureza, este hábito é chamado de virtude. Se a felicidade é, portanto, a operação própria do homem e, ademais, conforme vimos, tem que ser um bem perfeito, segue-se disto que ela terá de ser a operação própria do homem aperfeiçoada pelo hábito da virtude. Juntando-se todos estes elementos, segue-se uma primeira determinação de que seja a felicidade humana. Segundo Tomás de Aquino, a felicidade humana é uma operação própria do homem segundo a virtude de uma vida perfeita, isto é, contínua e perpétua, tanto quanto possível. Chegamos primeiramente à conclusão de que este fim último é a felicidade. Agora, determinamos diversas características que deve possuir o bem a que chamamos de felicidade. Essa tal felicidade pode ser deleição corporal? As deleições corporais estão principalmente na comida e na atividade sexual. Estas deleições não podem ser o fim último da vontade humana, porque, conforme vimos, a felicidade do homem é a perfeição da forma do homem e da operação própria que se lhe segue. Trata-se de algo que se segue, portanto, aquilo que há de mais nobre e essencial no homem.
Não é este o caso. Porém, das deleições da comida e da vida sexual, estas são comuns aos homens e aos animais brutos. Nelas, o homem não realiza sua perfeição enquanto homem, comendo ou trepando. Elas não se seguem, ademais, aquilo que há de mais nobre do homem, que é o intelecto, pois são prazeres que derivam do uso dos sentidos. Não podem, portanto, ser o fim último da vontade humana. Comer feito um louco e fazer sexo 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ademais, do ponto de vista cosmológico, isto é, da ordem natural, não são também um fim último, pois é manifesto que na ordem da natureza estes prazeres se ordenam a outros fins. A comida, a conservação do corpo, a atividade sexual, a geração da prole. A famosa história do gene egoísta. Cosmologicamente falando, não são bens em si, mas bens por causa de outros. E se o homem os apetece como fim último do ponto de vista cosmológico, ele está simplesmente se iludindo. Mas, ademais, mesmo na ilusão, ele não os pode desejar efetivamente como bens em si, pois para si são para serem usados ao máximo. Só os bens que são por causa de outros é que devem ser usados com medida, isto é, na medida em que são úteis para alcançar o bem final. Mas o homem não pode desejar as deleições corporais como bens finais, pois o uso abusivo destes prazeres é tido como vício. Causa danos à saúde do corpo e da mente, e ademais se impedirem mutuamente entre si. O homem que quisesse fazer uso deles como conviria, se estes bens fossem de fato seu fim último, seria um frustrado. Não podem, portanto, fazer a felicidade de ninguém. Essa tal felicidade pode então ser a riqueza? Entre as opiniões sobre a felicidade humana, aquele que coloca a felicidade na riqueza é a menos racional de todas, menos inclusive do que a anterior, do que trepar e comer. Pois os prazeres do corpo, ainda que se ordenem do ponto de vista da ordem natural, os outros o homem pode pelo menos desejá-los na ilusão de serem um bem em si. Mas nenhum homem pode desejar a riqueza como um bem em si. Ele sempre a quer por causa do outro. Não pode, pois, ser o fim último da vontade humana. A riqueza pode ser buscada, sim, mas não como fim último. O sistema educacional que buscasse a riqueza com o seu fim último estaria indo não só contra a ordem da natureza, como também estaria frustrando no homem seus anseios mais profundos. Seria, para a natureza humana, uma verdadeira aberração. A finalidade da república corretamente ordenada é a mesma que o fim último do homem. A virtude de toda cidade é a virtude de cada cidadão. São da mesma natureza, tanto em si como na sua ordenação à operação. Não difere senão como fato em relação à parte e como o maior difere do menor, pois a virtude da cidade é um agregado das virtudes parciais do cidadão. E a felicidade deveria ser coletiva por causa disso. E por isso, a virtude do indivíduo e de toda a cidade consiste no mesmo. É manifesto que a felicidade de um só homem e a felicidade da cidade são da mesma e de uma só natureza, já que todos que falam sobre felicidade, isto é, que parece dizer, de fato, todos aqueles que colocam a felicidade do homem está na riqueza, estes também dizem que será feliz a cidade em que houver abundância de riqueza. Ora,
Uma cidade não pode ordenar-se de modo último à riqueza, pois a própria riqueza se ordena a outros fins. E aí, segundo ainda São Tomás de Aquino, portanto, ordenar o sistema educacional de uma nação ao desenvolvimento econômico e à produção de riqueza como seu fim último significa desvirtuar a natureza do homem e da sociedade. É, porém, o que querem, e sob o aplauso de muitos, grande parte dos homens públicos famosos. Isto era o que eu tinha a dizer sobre esta tal felicidade. Eu sou Jonas Luiz da Silva, de Capoeira. Muitíssimo obrigado.